Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, onde Jesus estivesse pregando e ensinando o Evangelho, alguns fariseus e mestres da lei estavam presentes para provocar e pegá-lo em contradição. No nosso texto de pregação, o mestre da lei dirigiu-se a Jesus e lhe fez uma pergunta muito importante, porque ouviu uma discussão entre Jesus e os saduceus e gostou do que Jesus havia dito. Ouçamos o que o mestre da lei perguntou e o que Jesus lhe respondeu, conforme Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 34, que eu passo a ler agora. Um mestre da lei que estava ali ouviu a discussão, viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: é este: escute, povo de Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Então o mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. O Senhor disse a verdade. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças. E também devemos amar os outros como amamos a nós mesmos. Pois é melhor obedecer a estes dois mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Jesus viu que o mestre da lei tinha respondido com sabedoria e disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém tinha coragem de fazer mais perguntas a Jesus. Até aqui o nosso texto, um texto muito bonito, né? Meu amigo e minha amiga, nutrindo uma simpatia por Jesus, o mestre da lei quer dialogar com Jesus. Mesmo conhecendo os 613 mandamentos que os israelitas tinham que observar naquela época, o mestre da lei quer saber qual é o fundamento sobre o qual esses 613 mandamentos estão colocados. E por isso ele pergunta a Jesus: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Entendendo que o mestre da lei não está com segundas intenções, Jesus responde citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que é uma das primeiras confissões de fé que nortearam a vida dos israelitas e continua norteando a nossa vida também. E aí Jesus diz: escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É uma confissão muito importante, porque para Jesus vale em primeiro lugar crer que só existe um Deus, que sempre cuidou e orientou seu povo até os dias de hoje. Se nós olharmos para os 10 mandamentos que aprendemos no catecismo ou na catequese,
veremos que este é o primeiro mandamento sobre o qual todos os outros estão firmados. Por isso, é preciso colocar toda a nossa fé em Deus, ter consciência de que Deus deve ser sempre único em nossa vida. Fazer da sua palavra o nosso alimento diário, colocar toda a nossa esperança nele, ter paciência pela resposta de Deus às nossas orações, se tornar íntimo de Deus, colocar a nossa vida nas suas mãos e depender tudo dele. Crer em Deus é não colocar nada entre nós e Deus, como, por exemplo, confiar e crer em pessoas que dizem ter o poder de transformar nossas vidas da noite para o dia. Confiar no nosso status que o emprego nos dá, ou confiar nas nossas riquezas. Não podemos confiar nisso. Somente essa nossa fé firme em Deus, que se revelou em Jesus Cristo, fará com que entendamos os demais mandamentos. E para quem crê em Deus, Jesus diz: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. Em outras palavras, se cremos em Deus, amamos Deus, nos mantemos sempre na sua presença, fazendo de Deus o mais importante da nossa vida. Se cremos em Deus, se amamos Deus, nós vamos sentir prazer em buscar, por meio de sinais concretos, o reino de Deus para perto de nós. Nós vamos deixar Deus tomar conta dos nossos corações. Nós vamos buscar orientação em Deus para os nossos planos. Vamos nos interessar por aquilo que vem de Deus. Vamos amar em palavras, atitudes e pensamentos. Nós vamos dedicar a nossa vida a Deus e fazer de tudo para mostrar que Deus está entre nós. Nós vamos cuidar da vida das pessoas. Vamos respeitar os mais velhos. Vamos ajudar aqueles que se sentem excluídos da sociedade. Nós vamos cuidar da natureza. Estaremos sempre prontos para defender ações em favor da vida e das pessoas mais necessitadas, denunciando quem usa o nome de Deus para enganar e para se promover. E Jesus continua dizendo que quem crê em Deus, ame os outros como você ama a você mesmo. Com essa resposta, Jesus quer nos dizer que o amor a Deus só existe se nós nos amarmos uns aos outros. Que não existe amor a Deus sem o amor ao próximo. Por isso, tem de ficar claro para nós, amar a Deus e amar o próximo não é uma opção que Deus nos dá, mas é o único caminho que leva para perto do reino de Deus, que leva para a salvação. Só estaremos professando a verdadeira fé se amamos o próximo com o amor que Deus plantou em nossos corações, em nossas mentes, em nossas almas e em nossas forças.
E é preciso, meu amigo e amiga, hoje em dia, que o amor a Deus e aos irmãos se torne uma prática de nossa vivência de fé em Deus, como nosso único Senhor e Salvador, porque há muito desrespeito à vida, pessoas se matando, famílias estão sendo destruídas por falta de respeito e perdão. Por causa da cor e condição econômica, pessoas são excluídas e privadas de terem uma vida digna e justa. A natureza é destruída por causa da ganância e do egoísmo. Veja as queimadas esse ano. Pessoas com poder econômico passam a ser veneradas. A palavra de Deus é sufocada por interesses pessoais. O amor precisa estar em nós, porque amamos com o amor que Deus nos deu, que nos leva a amá-lo, amar a Deus e ao próximo. Precisamos amar a Deus e o próximo para vencermos o ódio, a ganância e o egoísmo. O amor é um ato carinhoso, constante por Deus. É um ato nosso, um ato carinhoso nosso, constante por Deus e pelas pessoas. Amar é entender que a palavra e os ensinamentos de Deus são a expressão mais singela do seu amor a nós, revelado em Jesus Cristo. Por isso, o amor deve estar presente no nosso silêncio, nas nossas respostas, nas nossas repreensões, nas nossas falas, atitudes e pensamentos. Se não amarmos a Deus e ao próximo, não temos fé em Deus. Assim como o mestre da lei entendeu que crer em Deus e amar a Deus e o próximo, e que isso é mais importante do que qualquer sacrifício, diz ele, é mais importante do que tudo, nós também deveríamos entender que amar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, pensamento, palavras e atitudes, e amar o próximo como a nós mesmos, como nós nos amamos, é a pura expressão de fé em Deus. Deveríamos ver Deus e o próximo com amor, para estarmos perto do reino de Deus. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você, agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Você pode compartilhá-la com quem você quiser, deixar seu comentário. Lembro que eu tenho meu canal do YouTube, Pastor Willi Topfer. Você está sendo convidado para se inscrever. É claro, não é obrigado, né? É de livre e espontânea vontade. E eu desejo que você tenha uma semana, você e sua família, tenha uma semana abençoada, uma semana em que nós vamos experimentar ver Deus e o próximo com amor. Bom, ver Deus aonde? No próximo. E nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.